Caríssimos irmãos e irmãs em Jesus e Maria, o meu abraço, o meu apreço, as minhas orações, para que nós possamos cada dia mais estarmos preparados para celebrarmos a Páscoa do Senhor. O Evangelho da missa de hoje fala que alguns judeus pediram para ver Jesus. E Felipe foi até os outros apóstolos para que isso acontecesse. E Jesus previa que aquele desejo daqueles homens em vê-lo já seria prenúncio da sua paixão e morte de cruz. Por isso, ele vai dizer no Evangelho de hoje: se o grão de trigo não morre, não pode produzir frutos. Todos aqueles que estão comigo, eu estarei com eles onde quer que eu esteja. O Pai me glorificará. E uma voz veio do céu e disse: eu já te glorifiquei e vou glorificar. Jesus disse: quando eu for erguido da terra, atrairei a mim todos os homens, todos os corações. Então, quando Jesus diz para nós que se o grão de trigo não morrer ao cair na terra, não produz fruto, ele está dizendo que o cristão é chamado a dar morte a tudo aquilo que não integra a Cristo ao reino dos céus. Que essas mortes, por conta dos valores do reino, vão se transformar em ganhos, em bênçãos. Que aquilo que nós perdemos em função do Cristo, nós iremos recuperar na sua graça, na graça da sua ressurreição, da sua imortalidade deífica. Mas Jesus alerta bastante aqui: se o grão de trigo caído por terra não morrer, não produzirá fruto. Ele nos pede aqui para abrirmos o coração para entendermos sofrimentos, para abrirmos a nossa mente para entendermos perdas, abrirmos o nosso entendimento para sentirmos o que seja carregar a cruz. Nós estamos vivendo um momento de perdas, de muitas perdas, e muitas vezes estamos aflitos, angustiados, mas nos consola ouvir Jesus no Evangelho dizer, não é? Verdadeiramente que ele estava perturbado. Melhor dizendo, irmãos e irmãs, eu estou me referindo ao Evangelho de domingo, da missa de domingo. Me perdoem essa pequena incoerência. Esse Evangelho vai ser o da missa do domingo próximo. Jesus disse: a minha alma está perturbada. E nesse aspecto, quando Jesus diz que sua alma está perturbada, é porque ele conhecia já de antemão tudo o que ele iria passar, tudo que ele iria sofrer, tudo que ele iria verdadeiramente ter que passar por conta da nossa salvação, por conta da nossa redenção. Ou seja, as estações da Via Sacra, Jesus as conhecia todas, Jesus sabia de todas. Então, é natural que Jesus diga: a minha alma está perturbada. Como no Getsemane, ele vai dizer, não é? Estou numa profunda tristeza. Então, para nós cristãos católicos, isto nos anima a prosseguir, porque o nosso Redentor passou pela emoção da tristeza e da angústia ao ter que se confrontar com a dor, ao ter que encarar sofrimentos que estavam vindo na sua direção, do preço que ele haveria de pagar. Como eu disse ontem, né? Ele se fez o nosso fiador para pagar a nossa dívida. No Evangelho de domingo, nós iremos perceber Jesus dizendo isso, né? Que se o grão de trigo caído por terra não morre, não produz fruto. Não é para nós ficarmos com medo, entristecidos, mas para nós sabermos que o que é considerado morte nesse mundo é vida para Deus. O que é considerado infortúnio neste mundo é vitória para Deus. E para nós entendermos isso, é preciso que o nosso coração esteja bastante aberto, né? Numa amplitude assim, bastante considerável, para entendermos as palavras do Senhor. Quando Jesus fala nos Evangelhos, suas conotações têm dimensões eternas. Não são só o aqui e agora, mas o que virá, o que irá se suceder, o que nos espera, portanto.
Então o cristão, ele escuta o evangelho com um ouvido disciplinado, com um ouvido educado para a profecia, com uma mente que capta o que Jesus realmente quis dizer. E o cristão ali já procura aplicar em sua própria existência. É muito natural que certas palavras de Jesus nos causem impactos, não é? Mas são impactos benevolentes que sugerem a restauração de áreas em nossas almas e um crescimento. Muitas vezes nós não queremos crescer na fé. Nós queremos permanecer localizados em pontos estratégicos da nossa vida espiritual que acabam por não glorificar a Deus. Jesus nos dá aquela sacudida com as suas palavras. Se o grão de trigo não morre caindo no chão, permanece ali e não produz fruto. Então hoje eu queria refletir com os irmãos e irmãs nas perdas e ganhos, nas alegrias e angústias, nas preocupações e provisões, para nós termos esse comportamento sadio diante das coisas do mundo, da vida, diante dessa Covid, diante dessa pandemia. E o que é um comportamento sadio? Nem tanto, nem tão pouco. Olharmos as coisas como elas são, sem alterarmos, diminuir, nos iludirmos ou agravar o estado emocional, que é o que está acontecendo com muita gente, não é? Jesus diz: a minha alma está perturbada. Ora, se o Senhor passou por emoções fortes, enquanto homem, claro, imagine nós. Mas nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo. Nós temos Jesus que vem justificar as nossas emoções, justificar os nossos medos, justificar as nossas impressões negativas. Nós temos um divino mestre que ele vem conduzir em harmonia a nossa alma envolta em preocupações, em muitos delírios, em muitas apreensões. Jesus, nesse evangelho do próximo domingo na Santa Missa, dirá para nós isso, né? Quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todos. Ou seja, ele estava falando, quando a cruz for erguida, não é? Que Deus possa nos abençoar a todos e derramar graça sobre nós. Um abraço do irmão Emanuel.